E se o Bolsonaro vencer o segundo turno das eleições no Brasil, o que poderá acontecer? Publiquei um vídeo falando se Haddad vencesse as eleições, o que, na minha opinião, poderia acontecer, principalmente com os ativos no curto prazo, e agora resolvi gravar um vídeo para o cenário oposto, que a gente chama de cenário binário, caso Bolsonaro vença as eleições. Claramente, nós temos uma visão de mercado onde Haddad não é tão pró-mercado, Bolsonaro não é o candidato dos sonhos, mas é o que temos no momento, então claramente já se mostrou nos ativos de risco esse tipo de volatilidade, tanto é que logo pós primeiro turno, uma vitória acachapante até de Bolsonaro, até inesperada no primeiro momento, acabou levando o dólar a patamares próximo da casa de 3,70 e os ativos de risco voltaram a beirar inclusive o topo histórico. E o que esperar disso? O que esperar a partir do momento da confirmação do que já se viu em tese no primeiro turno, numa eventual vitória de Bolsonaro? Eu tenho a oportunidade de conversar com muitos profissionais da área, entre economistas, analistas das corretoras, mas principalmente os gestores. E os gestores de ações são talvez os profissionais que mais precisam ter resiliência a esse tipo de cenário, tentando antecipar uma série de fatos. E num primeiro momento, uma vitória de Bolsonaro traria uma volatilidade ascendente ao mercado de risco, ou seja, as ações eventualmente tenderiam a um crescimento. Dólar possivelmente continuaria corrigido um pouquinho mais. Não acredito que muito mais que isso, justamente em função da força da moeda fora do Brasil também. Tem questões externas para ponderar nessa conta, mas ainda poderia sofrer algum tipo de pressão e certamente os ativos de risco, na nossa tradução do que esses analistas têm passado, do seu ponto de vista de mercado, é que poderíamos romper, inclusive, o topo histórico de pontos da nossa bolsa e beirarmos aí a casa dos 100 mil pontos, quem sabe. Isso no curtíssimo prazo. Mas, assim como um governo Haddad não me parece que possa ser tão ruim quanto parece, um governo Bolsonaro ainda tem que se provar. Mesmo tendo Paulo Guedes, suas teses liberais, uma agenda reformista um pouco mais consistente do que a proposta pelo PT, isso tem que se configurar na prática. E o que um desses gestores me falou que eu gostei muito, e eu queria reproduzir aqui para vocês, é que a partir do fato, assumiu a presidência, cada dia é um dia. Cada dia tem que ser levado avaliando o que vai acontecer. Como vão ser as negociações com o Congresso, que tipo de projeto vai ser proposto, como é que vai estar a coalizão, vai ter força, não vai ter, o Paulo Guedes vai conseguir implementar a sua agenda, enfim, todos esses detalhes têm que ser vistos dia a dia. Então não existe aquela expectativa, nossa, agora o Brasil vai explodir, agora vai subir. Não, tem que esperar, tem que avaliar, inclusive as declarações pós primeiro turno já não levam essa agenda tanto para o mercado assim, em relação, por exemplo, a privatizações de estatais, já se falou de algumas coisas, questão de política de preço de Petrobras, tudo que tinha um viés muito mais liberal no plano, no discurso, fica um pouco diferente. Não sei se é discurso de campanha ou não, mas o fato é que tem que se materializar na prática. E aí por isso que os gestores, principalmente dos fundos, acabam tendo todo esse cuidado, essa cautela, no sentido de que quando se concretizar qualquer um dos cenários, cada dia passa a ser um dia e não tem fava contada nesse mercado. Enfim, o resumo para vocês, muita volatilidade pela frente nos próximos dias, pode surgir oportunidades, temos que ficar muito atentos e estaremos aqui com vocês colocando sempre nossa visão dos fatos e tentando ajudar no que estiver ao nosso alcance. Espero que tenham gostado, sigam a Focalize em todos os nossos canais, se gostaram dá um likezinho, compartilhe e até o nosso próximo vídeo.